Boa noite. Boa noite, pessoal. Doutora Simone acabou de entrar. Oi, doutora Sandra. Vou adicioná-la aqui. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Doutora Simone está entrando aqui comigo. Oi, doutora. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. E Ai, aí? quanto tempo que eu não te vejo. Faltando um congresso para a gente se encontrar. É verdade, mas em junho tenho certeza que a gente vai se encontrar no Congresso de Ortomolecular, Exatamente, exatamente. né? Você vai no Brain também, naquele Brain Gut, que vai ter em Eu maio? vou como participante mesmo, Tá como bom, convidada. legal. Ah, então nós nos vemos lá. Esse eu ainda não sei se eu vou, ok? É? Talvez vá, talvez sim. Ah, então tá bom. Tomara que sim. Quero te ver. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês. Vem aqui nesse aviãozinho, envia para os seus amigos essa live, porque assim, quanto mais pessoas nós impactarmos com essa live, melhor. Quanto mais conhecimento a gente levar, melhor para esses pacientes. A gente ajuda a combater o preconceito, a discriminação, ajuda nessa inclusão desses pacientes, né, doutora? É isso mesmo. Quanto mais a gente falar sobre autismo, mais fácil vai ser a inclusão, mais fácil vai ser chamar mais profissionais para trabalhar com essa população Com e certeza. divulgar, desmistificar um pouquinho as coisas. Sim, porque muita gente ainda não sabe como é o autismo, né? Não sabe como funciona esse transtorno, né, na cabeça desse paciente e não sabe lidar também, né, doutora? E assim, muitas vezes, né, Vanessa, as pessoas acreditam que você conhecer um autista, você vai conhecer o autismo. E não é assim, você Todos. só conhece aquele autista, né? O Sim, autismo, ele é um espectro. Então, a gente tem desde aqueles meninos, desde aquela menina que passou em engenharia, né, sim. agora de 18 anos, até aquele menino que tem a dificuldade da comunicação, que não consegue nem ser tocado, nem ter um ambiente com muita gente. Então, é muito vasto, né, para a É gente falar que demais, conhece né? Um tudo. autista é um universo diferente do outro, É um né? universo diferente do outro, é isso aí. É isso mesmo. Bom, pessoal, vamos começando aqui, tá? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Cedrone, sou farmacêutica e diretora comercial da Farmácia Cedrone. E estou aqui com a doutora Simone Pires, que é médica integrativa, especialista em autismo. É um prazer tê-la aqui, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Para quem não me conhece, eu sou Simone Pires, sou médica. De base, eu sou anestesista, fiz anestesia pediátrica, especialização em dor e medicina chinesa. Mas por conta do meu filho, Felipe, que hoje tem 21 anos, que tem autismo, eu comecei a estudar mais e mais autismo e acabei entrando por uma área totalmente diferente, porque na época do diagnóstico a gente não tinha muitas opções aqui no Brasil, a gente tinha pouca informação sobre a parte clínica. Estava começando as terapias, mas a parte clínica realmente nem o neuro nem o psiquiatra conseguiam dar muito apoio e os pediatras ainda não tinham essa formação. Sim, o tratamento era muito mais difícil, né, doutora? Melhorar a qualidade de vida desse paciente era muito difícil. E a dieta também. Eu só É, ia eu a imagino que dieta. sim. Bom, Imagino que ó, sim. eu tenho que E com quantos agradecer. anos, doutora? Desculpa, com quantos anos a doutora descobriu o autismo do Felipe? O Fê, a gente fez o diagnóstico dele com 1 ano e meio, foi bem. Eu tive muita sorte no caminho, Vanessa, porque eu liguei para o pediatra, eu me lembro até hoje, eu liguei para. A época não tinha WhatsApp, nada disso, né? E o Sim, pediatra do Felipe sempre foi muito legal, muito gente boa. E eu liguei para ele, tipo, 7 horas da manhã, eu liguei no consultório e falei assim, ó, tá acontecendo uma coisa meio esquisita, será que eu posso chamar o Adalberto? Será que eu posso passar um recado para o doutor Adalberto? E ele estava disponível naquela hora, ele já me atendeu. Eu falei, olha, o Felipe,
eu anestesiava muita criança autista para ressonância, né? Para ressonância, para endoscopia, para colonoscopia. Então, na hora, ele já falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, olha, o Felipe está apresentando uns sinais que parecem ser autismo, Uhum. né? E o que eu faço? E tem pediatra que vai falar assim, não, você tá louca, né? E graças a Sim. Deus o pediatra do Felipe não falou isso, ele falou, não, vamos marcar já para ontem um neuropediatra, vamos atrás do diagnóstico. Então, eu tive muita sorte nesse momento, porque o pediatra me ouviu, Sim. né? Me ouviu e, assim, deu a diretriz. E quando teve o diagnóstico realmente, que foi no primeiro momento, eu voltei a falar com ele, ele virou assim para mim, você sabia que tem... Ele fez bem assim para mim, ele é bem gente boa, mas ele falou assim, olha, Simone, eu não sei sobre isso, mas você sabia que tem uns estudos falando sobre alimentação e suplementação? Isso lá em 2002. Olha que bacana, E né? aí eu Um assim, médico com essa consciência, pois é, né? eu falei assim, onde eu acho isso? Ele falou, eu não sei. Eu não sei, mas eu já ouvi falar. E ele assim, eu já ouvi falar. Então, eu acho que Sim. assim, eu tive essa boa sorte junto do pediatra. E o neuropediatra, o primeiro neuropediatra que a gente foi, não foi muito legal. Acabei indo ouvir outras opiniões, não por conta do diagnóstico, mas por conta da conduta terapêutica. Sim. E no terceiro neuropediatra que a gente foi, eu conversei com ele, eu já estava lendo sobre o DAN, sobre a parte funcional que acontecia nos Estados Unidos, eu falei assim, olha, quem poderia fazer isso aqui no Brasil? Ele falou, se você quiser fazer, dá você, porque não tem ninguém que eu conheça aqui que faça. Nossa, que difícil. Peguei o telefone e liguei para o doutor Efraim, né? Doutor Efraim, que eu amo, mas que é aquela pessoa que mais direta não existe, né, Vanessa? Ele é pragmático, Doutor objetivo. Efraim, doutor Efraim, o que o senhor me sugere? Que não sei o quê. Tinha uma amiga minha que fazia ortomolecular na época. O que o senhor me sugere? Ele falou assim: vá fazer o treinamento da. Vai nos Uhum. Estados Unidos, vai. Aí, por Só influência. vai. Só vai. E ele falou assim: eu não trato de autismo, eu ajudo em alguma coisa, mas eu não trato. E aí ajudou muito que tiveram, na época, outras famílias que moravam fora e que meio que ajudaram para fazer esse passo a passo de como começar os cursos, começar os treinamentos, né? Então, foi lá, eu comecei a estudar em 2002, fui fazer a formação do DAN lá em 2004 só, para ir para fora. Uhum. E nesse meio tempo eu comecei a estudar nutrologia, todas as outras coisas que tinha. E fui fazendo os treinamentos e aí começando a trazer um pouco as ideias do que tinha sobre o que já existia, né, para o autismo e que aqui era tão difícil e ainda é difícil, porque muitas vezes alguns profissionais, não são médicos, mas alguns profissionais olham que o autismo é só um problema de comportamento, né? A Aham. comunicação, comportamentos repetitivos e tal. Mas aquilo é Sim, só a pontinha do iceberg, né? com certeza. A gente tem mais uma cacetada de coisas para falar sobre autismo e Sim, sobre melhorar na parte clínica, sim, né? toda a parte metabólica, né? Que é Tudo isso. totalmente Autoimune, alterada nesse paciente. autoimune, tudo isso, Uhum. né? E assim, Vanessa, eu queria te agradecer por duas coisas. Hoje, pelo espaço, né, junto da farmácia, para a gente poder falar Imagina, sobre autismo. E segundo, porque eu sei que eu deixo todo mundo doido na farmácia. imagina. Assim, Dani, saiu um trabalho falando de tal bacterióide. Será que você não consegue arranjar isso para mim? Vai atrás, pelo amor de Deus, né? E Sim, a Dani vai. a Dani vai. Renata, tá dando um pepino e não sei aonde, me ajuda a socorrer e não sei o quê. Renata socorre. Então, assim, é um Sim. time muito parceiro, muito nota 10, que às vezes fica doido comigo porque eu ponho todo mundo para correr, né? Vai, me Imagina. ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Doutora, assim, nós somos muito gratos a você. Para quem não sabe, a Cedrone começou a trabalhar com autismo, conquistou essa expertise nesses 8, 9 anos que a gente trabalha juntas, né? É isso aí. E por causa da doutora Simone, por causa dos pacientes da doutora Simone, nós fomos nos aprimorando, nos especializando, tanto na questão de correção de sabor e principalmente
na qualidade dos produtos, porque hoje, atualmente, quer dizer, há 8 anos, todas as formulações da Cedrone são clean label. O que é isso? Clean label é que são sem lactose, sem glúten, sem corantes artificiais, sem adoçantes artificiais, porque o autista ele não pode ter contato com nenhum desses produtos. Então, todas as nossas fórmulas, tanto para os pacientes autistas quanto para os não autistas, são todas muito limpas, né, doutora? Então, sem nenhum componente alérgeno, né, alergênico. Então, nossas formulações foram melhorando, principalmente por causa da doutora Simone Pires. Então, nós agradecemos assim de coração, porque hoje nós somos especialistas em autismo, nós conseguimos ajudar muitas crianças, principalmente, por sua causa. A gente foi adaptando, a gente foi corrigindo muita coisa, né, doutora? Principalmente na correção de sabor, que a palatabilidade do paciente autista é muito peculiar, né, doutora? É isso mesmo. Né? Bom, vamos lá falar do que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Bom, nós estamos em abril, por isso que essa é terceiro ano que a gente faz a live, né, do autismo em abril, o Abril Azul, o mês de conscientização do autismo, e a terceira live que eu faço com a doutora Simone. Todo ano a gente está aqui juntas, e então eu só tenho a agradecer, doutora. Doutora, conta pra gente sobre a incidência do autismo no Brasil e por quê? Quais os motivos, os fatores que influenciam nesse crescimento exponencial de número de autistas? Olha, no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles fazem um corte a cada 2 anos, mais ou menos, em crianças de 3 a 8 anos, e eles vão lá e veem quem tem autismo, quem tem TDA, quem tem uma série de coisas. E esse ano saiu que das crianças dos 3 aos 8 anos, uma a cada 44 crianças tem autismo. Aqui no Brasil, a gente está brigando muito com cada cidade ainda para fazer no censo o levantamento de quantas pessoas com autismo tem. Tá? A gente não tem ideia. Estima-se que são 2% da população, mas isso é uma estimativa, que é mais ou menos a média que existe no mundo. E até pela dificuldade, né, doutora, do diagnóstico. Do diagnóstico. E assim, para você ter uma ideia, na Coreia, em 2018, era uma para cada 38 crianças. Então, tinha, assim, uma incidência maior. Mas a gente sempre se correlaciona um pouco com o CDC e torce para que consiga fazer aqui no censo o levantamento. Sim. Que acaba sendo meio regional. Até porque, para você pensar em política, né, você tem que saber o número de quantas pessoas você tem. Mas o que a gente sabe do autismo? O autismo, o transtorno do espectro autista, ele é uma gama. Não existe um autismo, é aquilo que a gente falou. Existem autismos. A gente sabe que existe um favorecimento, um terreno genético favorável para o aparecimento do autismo e fatores epigenéticos mudando essa correlação. Então, quando a gente está falando de uma coisa que tem uma etiopatogenia tão grande, é difícil a gente pensar, e uma clínica tão diferente, um fenótipo tão diferente, é muito difícil a gente pensar que um único medicamento, ou que um único suplemento, ou que uma única comorbidade vai ser igual e vai dar certo para todo mundo. Não vai. Sim. Tá? Enquanto tiver esse conceito que precisamos de uma medicação para o autismo, e não existe uma medicação para o autismo, não existe uma dieta para o autismo, não existe um suplemento para o autismo. Existe o suplemento que aquela pessoa com autismo precisa. Aquela medicação que naquele momento aquela pessoa precisa. Sim. Assim como qualquer outro paciente, né, doutora? A individualização do paciente, né? A formulação feita realmente individualizada pensando nele como um todo. Nele. E aí, no autismo, a gente tem ainda umas comorbidades para dificultar a vida dessa pessoa. Então, no autismo, a gente tem uma dificuldade de comunicação, às vezes um interesse restrito, uma dificuldade não só na comunicação falada, mas na comunicação social, na interpretação da linguagem não falada, né? Não falada. Grave, tal, e a pessoa
não é que não está nem aí, mas não entendeu, né? Ou não entendeu o motivo. Então, o autismo, quando a gente está falando na tríade dele, você tem alguns que têm mais comprometimento na fala, alguns que têm mais comprometimento na questão social, alguns que têm mais comprometimento na questão de comportamentos repetitivos ou interesses muito restritos. E quando você vai falar além dessa tríade, né, porque o Kanner, quando ele descreveu o autismo, ele colocava, são pessoas que têm alterações imunológicas respiratórias, muita bronquite, muita asma, e alterações gastrointestinais. Só que quando o Kanner colocou isso lá em 1938, as pessoas depois esqueceram, elas apagaram da memória. E o que a Só gente gravaram o comportamento, né? só gravaram o comportamento. E que eu sempre bato na tecla, tento fazer um resgate, é que independente daquele comportamento, independente daquele diagnóstico, a gente tem um ser humano que pode ter uma dor de barriga, pode ter um distúrbio de sono, pode ter uma questão com muitas alergias, com muitos problemas respiratórios, uma criança que vive adoentada. Então, a gente tem que olhar, quando a gente quer olhar para a pessoa com autismo, a gente tem que olhar a pessoa, né? E pensar, quando vai pensar, por exemplo, em suplementação ou mesmo em medicação, nessas comorbidades que estão acontecendo, para aliviar, para melhorar a vida dela e ela conseguir ter um desenvolvimento melhor. Sim. E, doutora, como que é feito esse diagnóstico? Ainda se buscam muitos marcadores bioquímicos, ainda existe, e existe também uma procura por marcadores de imagem. Hoje em dia existem algumas coisas que você já fica assim, são mais frequentes. Então, quando vai fazer o beta, tem alteração na onda 3 e na onda 5. Quando vai fazer a ressonância, pode ter áreas de gliose, pode ter afilamento do corpo caloso, pode ter alteração até do hipocampo. Mas o que faz o diagnóstico para valer ainda é a avaliação clínica, né? Então, a gente tem alguns perfis, alguns instrumentos, como o EIDOS, que fazem alguns protocolos do PRIO, alguns protocolos do CARS, do MCHAT, do Bailey. Então, vai depender muito da faixa etária dessa pessoa, né? Porque hoje em dia, eu não sei se você anda acompanhando, deu um boom de explosão de diagnóstico de autismo em adultos. Sim, né? São os em autistas adultos. considerados nível 1, que são pessoas que Sim. passaram na sua infância, na sua adolescência, meio que como pessoas diferentes, mas sem um diagnóstico. Mas conseguiram seguir uma vida normal, com as dificuldades, né? Exato, Mas né? conseguiram se formar, se casar, né? Isso, ter Uma vida relacionamento, normal. essa coisa Sim, toda. O se casar não é parâmetro, ok? é, Muita gente não autista concordo com casa, você. não é parâmetro. Mas conseguiram ter um desenvolvimento ok, mas passando por algumas dificuldades um pouco diferente, uma coisa meio sem explicação. E essas pessoas do alto funcionamento, essas pessoas nível 1, chamada nível de suporte 1, elas também vão ter que fazer critérios diagnósticos. Só que o EIDOS, que é uma avaliação neuropsicológica, ele é o padrão ouro, tá? Ele vai desde 6 meses até o cara ter 120 anos. Olha que bacana. Ele se adapta com a idade, né? Com a avaliação do neurodesenvolvimento. Já tem alguns outros, como o Bailey, que são para crianças menorzinhas. Existem outros que são para crianças acima de 4 anos e meio. Então, o que é importante aí é a avaliação clínica. Tá? É ela que vai dizer para a gente se está no espectro ou não e se tem alguma outra comorbidade neuropsiquiátrica. Porque pode ser ainda parceira. Como em diversas patologias, né, doutora? A clínica é soberana, como diz o doutor Efraim. E pode vir casadinha, né? Pode. Não só o autismo, mas casadinho mais alguma coisa. Sim. E, doutora, entrando aí na individualização do paciente, qual a importância dessa suplementação para o paciente autista? Vamos lá. Eu mandei mensagem para algumas pessoas e falei assim, poxa, o que você queria que eu falasse, que eu abordasse junto da live hoje à noite? O que a gente poderia falar de suplementos? Porque como é individual, como depende para cada um, a gente não tem exatamente
como falar de todos os suplementos e todos os medicamentos. É uma infinidade de produtos, né? Exato. Mas a gente tem alguns que são mais presentes. Então, se a gente for Sim, pensar nos principais eixos de comorbidades, que é a alteração gastrointestinal, a alteração imune, né, que a gente tem com mais sim, frequência, presente em vários fenótipos, presente em vários subtipos do autismo. Então, acho que a gente tem que pensar em começar por esse caminho. Então, sim. Então, vamos lá nesse. vamos nos Ó, distúrbios gastrointestinais vamos no e gastrointestinal. imunidade. Isso aí. O gastrointestinal, a gente tem algumas alterações muito comum para os autistas. Até, alguns trabalhos falam que até 88% dos autistas têm problema gastrointestinal. E se o problema gastrointestinal é a constipação, quanto pior é a constipação, piores são os comportamentos autísticos. Então, se você melhora Com a certeza. constipação, você melhora o comportamento autístico. Então, quando a gente quer falar em suplementação, a gente tem que ter uma ideia que eu quero preparar um terreno bom, um terreno com uma flora boa, para que ele receba uma boa alimentação. Então, não adianta a gente querer mudar o suplemento, não adianta querer a gente só dar suplemento se a gente não pensar em mudar a alimentação. E entram daí as dietas. A dieta, Sim. a gente vai ser individualizada, não existe a dieta do autista. Eu falo isso todo dia, para ver se as pessoas pensam nisso e falam assim, não existe a dieta do autista, existe a dieta daquela pessoa. Sim. E aí, Mas nesse caso, doutora, a doutora retira todo o glúten, toda a lactose de todos os autistas, glutamato monossódico? não. Não, Glutamato monossódico, para todos. sim, para todos. Né? Principalmente os meninos que têm muito transtorno sensorial, sim. Por mim, todos os autistas tirariam um glúten pelo menos por algum tempo na vida, tá? Pela Sim, questão de hiperpermeabilidade intestinal. Mas assim, não são todos que são mandatório de fazer. Por mim, todo mundo tiraria algum tempo. Eu tento entendo. passar essa ideia para a família para ver se é compatível. Porque também, Vanessa, não adianta eu tirar o glúten e encher de carboidratos, de outros carboidratos, porque a hiperpermeabilidade vai continuar lá. Então, Com eu prefiro certeza. a mudança para aquela ideia do estilo da vida saudável, uma alimentação mais saudável, né? Nem com tantas restrições. Mas vamos primeiro nas comorbidades. Então, a gente tem lá autistas que têm uma alteração da microbiota, e isso é muito frequente. E a gente sabe hoje em dia que a maior parte da alteração da microbiota é devido à alimentação, porque muito autista é seletivo alimentar, tem algumas preferências para alguns alimentos. Outros autistas, eles têm ausência de disacaridase, de enzimas que ajudam a quebrar os disacarídeos. E tudo isso faz com que a flora deles fique bagunçada, fique desbiótica. Então é mais fácil eu ter um clostridium, é mais fácil eu ter um fungo, é mais fácil eu ter alteração da composição de bactérias, e bífidos. Então, e probióticos e pré-bióticos é uma coisa que tem, no total, 1.760 trabalhos bons. Sim. Feitos bonitinhos. E sabe o que eles concluíram? Que não dá para concluir nada. Porque Cada universo vai funcionar de uma forma, né? a gente só teria... Então, por exemplo, né, hoje em dia tem muito estudo lá com a associação do longo com raminosos para ajudar na ação do GABA dentro do cérebro. Mas, Vanessa, a gente tem muito pouco estudo sobre microbiota. A gente não tem, né? A gente não tem tanto estudo sobre microbiota. Então, aquela coisa assim, de bater o martelo. Não, tem que ser assim. Hoje, lactobacilos e probióticos e pré-bióticos são legais de se usar. Pré-bióticos e probióticos são legais de usar, são interessantes, mas não tem ainda aquela coisa assim, o fulano faz desse jeito, então ele está certo, e o outro está fazendo daquele jeito e não está certo. Não existe isso. Existe o seguinte, olha, parece que os autistas, tá, eles começam a fazer desbiose por aquele lactobacillus ou aquele bifidum que você está fazendo se você usar ele continuamente. Então é interessante você ter uma troca, tá?
Você vê, quem viu minha prescrição sabe que eu não coloco pool de lactobacillus, sabe que eu vou variando a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da criança, dependendo da IgA dela. Sim. E para todas as pessoas deveria ser assim, doutora? Então, vamos até hoje em dia no pessoal do autismo, ok? Né? Mas a gente sabe que seria mais Sim, interessante se fosse o rodízio para todo mundo. sim, E existiu lá um trabalho, que foi o único trabalho falando que se você usa mais do que 90 dias, você pode induzir uma desbiose. Então, por isso essa história de trocar. E dos prebióticos, o que é mais assim considerado vantajoso no TEA é o GOS. Tá? É o que mais tem trabalho mostrando efeito positivo. Mas cai naquele mesmo negócio, tá, Vanessa? A gente vai usar às vezes o GOS, vai usar às vezes o FOS, a inulina, porque a gente não sabe a microbiota daquele paciente. A gente não sim, tem como saber. Né? Então, o probiótico e o prebiótico, eles têm uma ação legal, porque eles têm uma ação imunomoduladora no intestino, eles ajudam a gente a fazer essa modulação de microbiota, ajuda com a hiperpermeabilidade intestinal, ajuda com o tratamento das enzimas digestivas, se você está precisando ou não. Então, ele tem um impacto positivo em muitos autistas. E tem um trabalho que saiu agora em 2022, mostrando que você usando probióticos, você diminui a incidência de convulsões, você melhora a resposta de anticonvulsivante. Olha, o pessoal que fez só usou probiótico e anticonvulsivante. Eles não usaram mais nada. Eles sim. nem usaram ômega, nem trabalharam mitocôndria, nem fizeram nada. Eles só fizeram probiótico e E anticonvulsivantes. o anticonvulsivante? E com uma melhora, porque colocou um, viu que não tinha uma resposta adequada, colocou o segundo. Então, o probiótico para a saúde intestinal é bem legal. No consultório, quando a gente vai, sempre é investigado se ainda tem, como o autista tem uma chance de ter uma desbiose, sempre é investigado todas as outras coisas, se essa flora está muito bagunçada, e ela é tratada. Então, se precisa Sim, usar um antifúngico, vai usar um antifúngico. Se precisa usar um antiparasitário, vai usar um antiparasitário. Se precisar usar um antibiótico para intestino, vai usar um antibiótico para intestino. Então, isso vai depender do paciente, do que ele tem de sim. clínica, Da se clínica ele é dele. um diarreico, se ele é um constipado, né? Se ele tem alergias ou se ele não tem muitas alergias. Então, isso vai depender um pouco da clínica. Mas probióticos, em geral, são bem-vindos. E os pré-bióticos, em alguns momentos, são bem-vindos, nem sempre iniciais. O pré-biótico eu gosto muito da comida. Comida Sim, como pré-biótico, né? com Fruta, certeza. A dieta é extremamente verdura, importante. a dieta vai fazer diferença aí. E às vezes a gente pega nos pés da família que tem que ter uma parceria, que eu pego, tem que diminuir isso, tem que melhorar, tem que parar de dar açúcar, não é para dar açúcar, é para dar água, tem que fazer essa coisa, mas pensando justamente de ter uma otimização do tratamento. Sim, com certeza. Que em relação ao intestino, né, doutora, vai influenciar totalmente na questão comportamental por causa dos neurotransmissores. Exatamente. Se a Né? gente tem lá um leaky gut, passa aquele tanto de molécula que não precisa passar, passa ácido propiônico, vai lá no cérebro. A criança começa a ter, a criança autista, ela tem uma risada sem motivo, um desvio ocular. É bem interessante que o ácido propiônico é batata, você faz o diagnóstico na clínica. A criança tem o desvio ocular para cima e tem aquela risada para o nada. Então, muitas vezes, Sim, começa assim, nossa, chegou a noite, antes, na hora de dormir, meu filho começou com uma risada, começou com uma coisa sem era nem beira. A gente já está meio que antenado que é essa história. A outra coisa que a gente sempre fala, né, das crianças, e é verídico, veja a tal da lua cheia e o tanto que esses meninos mudam, que ficam animados, né? Então os pais começam, pelo amor de Deus, a gente tá com desbiose aqui, não sei o que, tá. sim. É um parâmetro também que a gente acaba tendo. Uhum. Eu acho que, Já que falamos de intestino, a questão autoimune também, né, doutora? vamos lá, a gente tem, o autista, ele é um pró-inflamado, né? Ele tem uma habilidade de inflamação maior, aumentada, então ele tem umas interleucinas e umas citocinas pró-inflamatórias maiores do que a população comum, isso já é provado, tá? Isso não é Sim, a Simone que está falando, isso já é provado.
e ele tem uma resposta muitas vezes inapta. O distúrbio gastrointestinal é o que a gente mais vê chegando no meu consultório e na literatura. Mas as questões imunológicas, muitas vezes, as otites de repetição, as amidalites, os quadros asites, é tão presente, mas não chega a ser tão grande quanto a alteração gastrointestinal. Muitas vezes esse autista tem algumas alterações inflamatórias e que a família não tem ideia que é inflamação. Como, por exemplo, acordar às 3 da manhã. A criança deu 3 da manhã, ela acorda pronta para brincar. Ela acorda pronta para conversar, para brincar, para se divertir. E quando a gente vai propor para a família, entra mais uma vez, né, nos marcadores inflamatórios, a gente sempre pensa na questão de diminuir o processo inflamatório, então tem que ter uma mudança alimentar, tem que ter. Sim, com certeza. Ok? E a gente tem algumas coisas que podem ajudar esse autista. Uma das coisas que a gente tem nos distúrbios do sono, que é ligado com imunologia, né, que é aquela história do acordar às 3 da manhã, que perguntaram até para você da melatonina, esse paciente não vai responder para a melatonina. Esse que acordou às 3 da manhã, ele não vai ter uma boa resposta. Quem vai ter uma boa resposta para a melatonina é aquele menino que deita na cama. Eu falo menino, gente, por costume, né? Sim. Mas é aquela pessoa que deita na cama e fica mais do que 30 minutos com uma dificuldade de começar a dormir. Então, se essa pessoa deita e tem a dificuldade para iniciar o sono, a melatonina é super bem indicada. Se essa pessoa é a pessoa que dorme, começa a dormir bem, não tem uma latência grande, mas acordou às 3 da manhã, a gente já está pensando nos processos inflamatórios. Né? Seria a neuroinflamação? Seria a neuroinflamação. A outra coisa, que aí entra a questão imune e que você não está vendo como uma sinusite, como uma otite. Tá? Entendo. A outra coisa que a gente sempre investiga, quando a criança tem um sensorial muito aguçado, ela tem uma sensibilidade auditiva muito grande, uma sensibilidade tátil, né? Uma questão de seletividade alimentar para identificação de texturas, ou mesmo olfativa, sempre a gente vai atrás para investigar os processos inflamatórios. Tá? Sim. Dentro dos processos inflamatórios, a gente tem uma gama de coisas para fazer, né? Então, eu queria começar falando pela metil-B12, que todo mundo pediu metil-B12. Sim, eu tive perguntas também, só que você já tinha colocado ali na relação. Então, assim, a metil-B12, ela é parte de um processo. O autista, ele tem alteração tanto na metilação quanto no sistema redox e transsulfuração. Então, quando a gente está... Todo mundo fala metil-B12, 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 mas você tem que pensar que é metil-B12 mais o metilfolato, mais o P5P e mais um magnésio ou um zinco ou um selênio, dependendo da situação que você esteja. Não é só a metil-B12. A metilação, então, quando a gente está falando lá, não só da metil-B12, mas da B9 e da P5P, da B6, a gente está pensando que esse sistema redox vai ser melhorado, então a gente vai diminuir o processo inflamatório que está acontecendo no autista, a transsulfuração vai ser melhorada, a metionina vai aumentar, a homocisteína vai reduzir. Então, o que é isso na prática para a gente? Tá? Que todo mundo fala assim, da metil-B12, que a criança vai falar, minha gente, não é isso. É o seguinte, a gente tem trabalhos mostrando que o uso da metil-B12, do metilfolato, do P5P, eles vão diminuir o processo inflamatório, fazer com que essa pessoa consiga ter mais tempo de atenção, consiga se socializar melhor, diminuir as questões de irritabilidade e aí sim ter a linguagem. Então, quando todo mundo... O Dr. Neil Brander, que fala muito de metil-B12, quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer, era assim, dê a B12 que seu filho vai falar. Eu fiquei louca, né? Imagina, vou levar uma caixa d'água de B12 para dar para ele, que ele vai tomar todo dia esse negócio. E não é bem assim a história, não é só a B12 que vai fazer verão. E a metil-B12, quando a gente está pensando nela, a gente está pensando realmente no ciclo de metilação. Então, não é qualquer B12, não é com qualquer via, é diferente. A gente não pode falar, vai tomar cianocobalamina. Não, né? A gente tem diferentes tipos de cobalamina para trabalhar. Então, assim,
A metil B12, junto com o metilfolato e junto com o P5P, eles podem ser muito bons no desenvolvimento da pessoa no TEA. E não só no TEA, no déficit de atenção, nos déficits cognitivos, em pessoas que tenham algumas dislexias. A B12 sozinha, né, e todo o complexo da B, ele não é isento de efeito colateral. O probiótico Sim. pode até ter efeito colateral, mas é difícil a gente ter efeito colateral com Ah, é probiótico. muito difícil. É Uhum. difícil. Essa queixa realmente não é comum. Não é comum. Agora, a B12 já são outros 500. A Sim. B12, a criança pode piorar o sono, ela pode piorar a irritabilidade, ela pode piorar o sensorial. Então, se você não prepara aquele terreno previamente para receber B12, você não vai ter tão bom resultado. Tem famílias que às vezes ela vai no anseio de já começar a B12 na consulta, eu falo, não, calma, a gente tem que preparar o terreno para receber a B12 e não ter efeito colateral. Eu tive poucos casos que eu tive que tirar a B12 por causa dos efeitos colaterais. Bem Olha poucos só. casos mesmo, mas porque a gente sempre preparou. Sim, entra com cuidado, Entra com né? Não cuidado. é entrar para todo mundo Não é entrar para com todo mundo. complexo B. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de ter o nutrigenoma, não é uma coisa acessível para a gente, até para a gente escolher os melhores exames. Meus pacientes fazem milagres, viu, Vanessa? Eles vão atrás. Eles Olha, eu fazem. imagino que sim. Eu tenho nutrigenoma de boa parte deles, mas é difícil aqui no Brasil, não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão acessível, até para a gente escolher qual a melhor B12 para fazer. Então, a gente sabe que a metil B12 ela tem muito bom resultado, mas tem outras B12s que algumas crianças também precisam. Então, quando a gente tem nutrigenona, dá para pensar em outras formas de B12 associado. Tá? E ver se a metil é a melhor opção. Dentro do processo inflamatório também, a gente tem que lembrar que existe uma substância chamada glutationa, que é um grande antioxidante que a gente tem no nosso corpo. Mas que não adianta eu tomar a glutationa oral, porque ela não vai ser absorvida. Então, a metilação ajuda a formação da glutationa, e o suplemento que eu acho que, assim, que é um dos suplementos que eu mais amo, né, para usar para crianças, é a N-acetilcisteína, o NAC. Sim. Porque o NAC, ele tem uma resposta muito boa sobre irritabilidade em autista. Ele já foi, quando ele começou a ser usado num garoto que já usava risperidona, e aí começaram a usar o NAC e perceberam que o garoto melhoraram. Eu não sei se foi os pais ou se foi o médico da criança, eu realmente não sei, começou a aumentar as doses e a partir dali se montou um protocolo de doses maiores de NAC, fazendo mais glutationa, você consegue dosar, você consegue fazer os exames urinários e ver os marcadores dos metabólitos. E a criança, né, esses meninos que foram estudados tiveram muita melhora, tanto de comportamento, no quesito irritabilidade, e alguns deles puderam reduzir e até retirar seus antipsicóticos. Olha que bacana. Quando a gente usa a N-acetilcisteína, é um dos recursos em doses baixas, em doses usuais. A família nem sabe direito por que está fazendo, mas eu aviso que é por causa de glutationa e tal. Agora, quando a gente está usando numa dose maior, eu aviso a família. Falo, olha, é uma tentativa que a gente tem para diminuir o comportamento, esse comportamento disruptivo, até a gente descobrir o que está acontecendo, até montar uma comunicação alternativa, ou até a gente ver o que está acontecendo ao redor dessa vida dessa criança, por que ela está tendo esse comportamento. Sim, e por falar na N-acetilcisteína, né, doutora? Vale ressaltar que o sabor característico desse produto é ruim, tá? Sim, em doses altas fica mais difícil de administrar a medicação, porque tem um sabor muito característico. Por mais que nós, como farmácia, tentemos mascarar esse sabor, que a gente tenta de todas as formas, a Dani, né, que é mestre em correção de sabor de formulações amargas ou salgadas demais, tem coisas que assim fica impossível de corrigir para deixar aquilo muito palatável, de uma forma mais gostosa para que o paciente tenha uma adesão maior. Então,
é um sacrifíciozinho que a gente tem que fazer ali, porque realmente, se você comprar, por exemplo, na drogaria mesmo, a N-acetilcisteína, ela tem um sabor característico, aquele cheiro, aquele odor é muito forte. Muito forte. Né, Não, Dani? a Ela tá coitada do aqui. cheiro terrível. Agora, o que a ideia que, pelo menos eu tenho conversado com cada família, é para a gente fazer a parte, até por conta do que a Dani passou, do que a Renata tinha passado, da gente fazer a parte e tentar fazer em cápsula e fazer numa diluição para tapear a criança realmente para conseguir fazer. Sim. Né? E Uhum. tem muitas crianças com muita melhora no NAC. Então, é uma das coisas assim que você muitas vezes usa e a família te fala assim, ó, em um mês não precisou mais pensar em entrar com o risperidona ou mesmo com a Aristab, que são medicações antipsicóticas indicadas quando a criança tem as alterações de comportamento. O NAC, a Sim. grande desvantagem dele, que eu acho, além da dificuldade, né, do cheiro, do sabor, a gente tem que ficar um pouco atento com a flora, né? Porque, querendo ou não, ele dá uma ajudada a produzir fungo. Então, você tem que estar mais atento Sim. para essa flora estar mais equilibrada. Mas é um suplemento que eu acho assim, eu acho que é a menina dos meus olhos em termos de resposta clínica, de resposta laboratorial. Eu gosto muito do Brocomax também, do sulforafane. Né? Eu Sim. gosto Ele é incrível. muito, tá? Mas eu acho que entre ele e o NAC, as respostas com o NAC são mais evidentes. A gente pode usar até os dois, acho que não vale tanto a pena, né? Pensando na glutationa, no processo anti-inflamatório, Sim. mas também é um suplemento super bom, não tenho o que falar. Nas questões com antioxidantes, pensando em processos inflamatórios, a gente tem uma gama de antioxidantes. Ninguém falou para falar nada, mas eu acho que assim, o zinco é um baita de um aliado para a gente, para muita coisa. Ah, para muita coisa. Para os meninos na irritabilidade, autista, irritabilidade, alteração de sono, alteração da seletividade alimentar, quando você começa a corrigir o zinco desse paciente, você tem uma melhora. A gente tem um grande problema, que é aquilo que fala, como é multifatorial e como você não tem como só dar uma coisa, às vezes você não sabe exatamente. Né? Eu procuro entrar com uma coisa por vez, mas tem coisas que você fala assim, olha, eu não sei se foi essa combinação que deu certo ou se foi um isolado. E aí depois a gente tenta ir retirando algum para ver o que deu certo. Sim, para saber o que funcionou melhor ali, né? Não mesmo, exato. Então acho que assim, antioxidante a gente entra numa gama que é uma das coisas que tinham pedido para falar, mas a gente tem antioxidantes ótimos, cúrcuma, resveratrol, Sim. luteína, os flavonoides todos, a gente tem a vitamina C, tem vitamina E. Então vai depender do seu paciente, das outras características para você escolher qual antioxidante. Se a gente tem uma criança que tem apraxia de fala, por exemplo, então ela... Sabe o que é apraxia de fala, Vanessa? Como é? Não Apraxia conheço. de fala, eu quero falar, mas eu não consigo articular. Então, eu tenho o Entendi. pensamento da fala, eu tenho o processamento executivo, que falar muito autista fala. Teu processamento executivo é isso que a gente está falando. Eu Sim. colocar a sequência do que está falando, falar o tempo correto do verbo, colocar na ordem. E a praxia, a praxis, é eu conseguir articular. Tem muita criança autista que tem o processamento na praxis. Então, ela quer te falar, mas ela não consegue Não articular. consegue. E aí a gente tem que pensar nas disfunções mitocondriais, e você tratar as disfunções mitocondriais, você tem um ganho, mas o grande antioxidante é a vitamina E. O grande Vitamina E. parceiro Uhum. da apraxia, que tem trabalho, é a vitamina E. Então, tem coisas que a gente vai escolher com a família. Então, uma família que tem lá sinais de inflamação, marcadores inflamatórios, e tem apraxia, os antioxidantes que você tem, provavelmente a vitamina E vai ser o seu primeiro parceiro. Sim. Já logo de entrada para esse paciente, Né? entra a É de, vitamina E. aquela criança que evoluiu, que teve, porque o autismo, a gente tem algumas condições genéticas junto. Então, aquela criança que teve um tônus reduzido, uma hipotonia, demorou para levantar a cabecinha, para engatinhar, não engatinhou,
demorou para aceitar, demorou para andar, que a gente já está vendo que ele é mais hipotônico e tem uma dispraxia, tem uma praxia ou uma dispraxia, a gente vai trabalhar a mitocôndria já de cara, porque aquela Sim. criança tem a clínica e vai trabalhar junto a vitamina E. Mas nem todo autista tem essa disfunção mitocondrial. Então, a doença mitocondrial acontece uma em cada 4.000 autistas. A doença, que é aquela que tem Uma a em cada doença, 4.000. a Aham. doença específica, que você vai lá, faz a biópsia do músculo, que tem o DNA diferente na mitocôndria. Esse é a doença mitocondrial. A disfunção mitocondrial, que é aquela história de dentro da célula não conseguir aproveitar todo o carboidrato, todo o ácido graxo, é uma disfunção mitocondrial. E a disfunção mitocondrial, no começo, no comecinho da história da disfunção mitocondrial, eles falavam que 15% dos autistas tinham, e hoje em dia eles conseguem ver em 80% dos autistas. Uma das coisas Nossa. que a gente vê é pela clínica e a outra pelos ácidos orgânicos urinários, porque ali você tem todas as medidas indiretas do metabolismo. Todas, Sim. todas, todas, todas. Se metabolizou ácido graxo, se não metabolizou, se metabolizou carboidrato, se não metabolizou, você tem tudo ali e ainda você tem de quebra os seus marcadores para neurotransmissores. Então, acaba sendo uma mão na roda porque você sabe qual é o melhor caminho para fazer a suplementação. De novo, individualizada. Individualizada. Sim, é muito importante ressaltar, porque nem tudo é para todos os autistas, né? Então, tem uma família que está aqui, que é a família de uma criança que eu atendo de Ji-Paraná. A característica principal dela é a disfunção mitocondrial. A principal. Então, e a gente, Principal. a principal. E assim, é uma luta para a família, porque a gente tem pouco profissional que sabe trabalhar com isso. Eu estou falando aí na fisioterapia, em algumas outras áreas. Não que não tenha profissionais, mas na região dela tem poucos profissionais para trabalhar. Sim. Infelizmente, não é em qualquer, assim, todos os lugares do Brasil que você encontra essa equipe multidisciplinar para dar todo esse suporte para o paciente. Sim, sim, aí assim, e a gente brinca. TO e fono no mercado estão faltando, né? Sim, Está com faltando certeza. em todo quanto é cidade. Então, pelo amor de Deus, gente, né? A gente precisa de terapeutas ocupacionais, a gente precisa de fonoaudiologia, porque realmente está muito escasso. Né? O que Sim. mais que a gente fala de questões da autoimune? Inflamação, CBD, né? Que você tinha Sim, o colocado. canabidiol. O canabidiol. O canabidiol, a gente tem tanto o CBD puro quanto o CBD com THC. E, mais uma vez, se a gente tivesse aqui uma possibilidade de nutrigenoma, a gente ia ter como direcionar melhor para o paciente qual é o perfil dele para o canabidiol. A gente sabe que Sim, o canabidiol ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante, né? Não só no cérebro, mas no organismo todo. Então, eu acredito que nós tenhamos respostas em quem começou o tratamento virgem, quem está zeradinho, né? E a gente está indo fazer o canabidiol, provavelmente a criança já vai ter uma resposta positiva por conta da melhora da inflamação. Tá? E se a sim, gente tem uma melhora da inflamação, nós conseguimos com que essa criança tenha mais atenção, que ela consiga aprender melhor, que ela tenha um sono melhor, que ela tenha várias coisas melhores. O canabidiol, ainda, a gente tem muitas cepas de canabidiol. Né? A gente tem vários tipos de sativa. E é um pouco complicado para a gente falar que quando um canabidiol não deu certo, nenhum outro vai dar certo. é que tem uma variedade infinita, né, do suplemento com canabidiol. Com canabidiol. E aí, assim, a gente sabe hoje em dia, para depressão e para dor crônica, existem algumas sativas que já são tão melhor elucidadas. Mas Uhum. pensa você no autismo, que a gente tem uma gama de autistas diferentes, não tem um canabidiol, uma única marca ou uma única sativa que vai ser boa para todo mundo. Então, às vezes, a família tem uma história bem interessante. Tem uma família que a gente começou canabidiol com o meu paciente, ele já é um adolescente, e ele teve uma resposta fantástica, assim, ele teve uma resposta super boa. E a mãe ganhou
um outro canabidiol de uma outra marca super boa também. Tá assim, doutora Simone, ganhei 18 frascos. Nossa, que beleza. Menos de um frasco, ela já me falou assim, ó, desisti do frasco antigo. Não funcionou. Porque para ele não funcionou. Para ele foi Sim, ruim. Ele alterou sono, ele teve alteração de comportamento. Coisas que ele nem tinha, ele começou a ter. sim. Então, ele voltou para o anterior, tudo bem. E uma dúvida minha até, quanto maior, quanto mais full spectrum for esse canabidiol, esse CBD, melhor? Quanto mais partes de plantas da planta ele tiver, é mais assertivo num É mais paciente autista? Como é difícil de identificar qual vai então, reagir melhor, né? Será que esse canabidiol mais full spectrum, ele não é mais assertivo? A chance então, é maior, né? quando começou a ser estudado, usou primeiro o CBD puro e depois usou o full spectrum. E hoje tem se pensado mais no full spectrum para início. Sim, Né? Quando você tem um acesso na farmacogenética, Vanessa, que também não é outra coisa que todos os pacientes têm, você consegue pelo menos delimitar se aquele seu paciente vai se dar melhor com THC ou se ele não vai se dar bem com THC, se ele vai se dar sim, bem com CBG, se ele não vai se dar bem com CBG. Então, existem pacientes com o uso do canabidiol que a resposta deles para THC, que a gente tinha né, uma super angústia de agitar tal tudo mais, tem pacientes com THC, eles ficam ótimos, eles sim, ficam super bons, ficam super atentos, ficam assim, inteligentes, que eu digo, espertos para aprenderem, para replicarem o que eles estão aprendendo. Mas mesmo com farmacogenética, às vezes a gente começa um tipo de um CBD, mesmo ele full, a criança respondendo bem ao full, e é aquela sativa. Na universidade, eu acho que do Rio Grande do Norte, é uma universidade brasileira, eles começaram um estudo para tentar delimitar quem responde melhor para cada sativa. É deles que uhum, tem essa história da depressão e tal. E tem o pessoal sim, da Unicamp que também tem um estudo mais ou menos nesse sentido. Então, CBD, a gente teria uma live inteirinha para falar das ações do CBD1, CB2, sim, todas as relações, né? Todas as coisas. Mas, vamos lá, de 10 pacientes, a gente pelo menos tem 6, 7 com uma melhora clínica para valer. Tá? Tem uns dois que não vão ter resposta alguma, que passa um ano, passa 2 anos, você não vê resposta alguma. E tem algumas crianças que vão ter piora. Tá? piora, uhum. No Vão ter full. piora. No No full, caso do CBD, mesmo no full. entendi. E no caso CBD puro não seria tão indicado, O CBD puro, eu sempre eu gostava muito de passar ele primeiro para a gente ver a resposta da criança. como Transtorno, teste, uhum. né? Mas principalmente para diminuir a ansiedade, que dentre os transtornos neuropsiquiátricos é o mais comum no autista. Tanto no nível 1 quanto no nível do suporte 3, eles têm ansiedades por diversos motivos. Tá? Sim, Então, não é. Todo mundo acha que tem mais ansiedade no nível 3 e às vezes no nível 1 tem uma ansiedade mega master. Então, o CBD, teoricamente, o puro, a gente vem com uma ideia que ele vai ser muito ansiolítico, né? Que ele vai ajudar nessa ansiedade social, tudo mais. Funciona há pouco tempo. por pouco tempo. Pouco tempo. Você Logo o já tem que organismo mudar já para se o full. adapta, Você uhum. já tem que ir para o full, né? Então, a gente tem uma consciência, às vezes, e eu converso isso muito tranquilo com as famílias, que às vezes a gente vai começar um CBD e vai depois para outro. Né? Sim, Assim, bem, olha, tal. Tem médicos que têm preferência em usar só um tipo de canabidiol, mas para mim ele entra igual probiótico. Ó, uhum. a gente vai fazer Depois de certo, e depois de determinado tempo tempo, tem a que gente, mudar. a gente vai ajustar. Você está tendo um ganho muito bom, igual esse menino que eu brinquei com você, que a mãe ganhou os 18 frascos. Se ele tá Sim. muito bom, eu não mexo no canabidiol dele por nada desse mundo. Eu já Ah, conversei com com a mãe dele, certeza. falei, ó, não mexo mais, tudo bem? Se quiser, um dia a gente vai. Como ele parece ainda ter muito ganho com canabidiol, a gente está continuando.
Mas eu brinco com ela que a gente não vai testar o outro, no máximo a gente vai tirar. Sim. E ela concorda. Uhum. Com certeza. Agora, pode falar, desculpa. Não, doutora, temos 5 minutos. Nossa. Aí a gente já será? dá um Que recado será? final. Teve Nossa, uma pergunta aqui, doutora, sobre a memantina. Memantine. É outra menina dos meus olhos, tá? O Alois. Só que ele é uma medicação. Sim. Das medicações, quem são os meninos dos meus olhos? São 3. Atencina, ocitocina e Memantine. Pronto. Ah, mas ocitocina tem um trabalho que saiu agora que não é conclusivo. Vai ver como foi feito o trabalho. Dá uma vez por semana, que foi um estudo que foi feito, é um ridículo. Porque Uma vez por semana? Uma vez por semana? Nossa, É não saber farmacodinâmica, né? Fala não sério. mesmo. É não saber farmacodinâmica. E querer Já provar foi embora faz tempo. não, e querer provar que vai melhorar a fobia social com uma dose por semana. Eu falei, você está de palhaçada. De maneira alguma. Quando o paciente me contou o trabalho, que ele tinha sido inscrito, que a gente não sabia que era placebo, eu falei, não vai. Uma vez por semana não rola. Bom, enfim, vamos lá. A Memantine, ela é uma medicação que, a princípio, ela foi orientada para os pacientes com Alzheimer. E ele vai lá e ele ajuda a fazer uma modulação do glutamato nos receptores NMDA. Todo mundo é para ter assim, ó, glutamato, GABA, tá? Excitatório e inibitório. Do autista, GABA embaixo. Por isso que a gente vai lá, né? Litianina, relora, fenilbut, né? Fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, todas as coisas. Sim. Alimentação, lactobacillus rhamnosus, bífido longo. Toda essa galera é para isso, para subir o GABA. Então, o autista tem o GABA aqui e o glutamato, que deveria estar aqui em cima. É muito alto. Então, o potencial de estimulação, de ter um estímulo externo e atingir essa pessoa com autismo é muito mais... como eu vou te falar? O estímulo externo acaba sendo mais agressivo para o autista do que para a pessoa típica. Ou para quem tem essa história do glutamato acelerado e GABA baixo. Tá? Sim. Porque não é uma condição só do autismo. Então, quando a gente quer fazer o Memantine, o que eu quero fazer? Eu quero bloquear um pouco isso. Ah, Simone, só o Memantine vai fazer verão? Não, a gente tem que fazer dieta, né, minha gente? A gente tem que corrigir o resto. O Memantine não é para sempre. Agora, o ganho do Memantine, quem usa sabe que é fantástico, porque a comunicação melhora. Eu não sei o quanto... Posso falar do meu filho, ok? Então, meu filho usa. Sim. E às vezes ele começa... Você se lembra daquela época que eu não falava? E começa a falar da situação que ele passou? Sim. E você fala assim, meu Jesus amado, será que isso daí está sendo o Memantine que está fazendo? Eu já nem penso que não é, eu já aceitei que é e está tudo bem. E que é e que está tudo bem. Então, assim, eu acho que ele é um potencial terapêutico para muita ajuda em termos de comunicação. A gente tem um problema, né? Aí os estudos estão começando. Tem estudos já mostrando, mas os grupos dos N são pequenos. Do consultório, eu tive um paciente que não teve reação positiva nenhuma, mas foi um período de pandemia e ele estava todo online, então sempre fica naquela... A família semana que vem está no consultório, já é uma coisa que a gente vai tentar retomar para ver se tem uma diferencial. E tem um dos meus pacientes que a mãe usou por 3 meses, mas estava na vida de terapia e tal, e ela falou, olha, não vi melhora nenhuma. Eu sempre peço para usar uns 4 meses, o trabalho básico foi com 4 meses, mas a gente sempre vê o resultado antes. Então, acho que assim, é uma excelente ferramenta. Ah, que bacana. É uma ferramenta mais ao meu coração do que a Ritalina, por exemplo. Uhum. Tá? Muito mais efetiva, né? Pela experiência clínica que a doutora tem. A Ritalina é uma medicação importante, ela tem efeitos bons, né? Que pediram também para falar da Ritalina, mas a Ritalina a gente tem que ter alguns cuidados com ela. Você não vai usar antes dos 7 anos, você vai tomar alguns cuidados com as arritmias cardíacas, com alguns efeitos colaterais, como seletividade alimentar, que para alguns autistas já é um problema, distúrbio do sono, que já é um problema às vezes. Então, a Ritalina, para alguns pacientes, ela é fantástica, mas ela não é a primeira escolha.
Entendo. É, já foi utilizada por muito tempo, né? Antes de haver os outros suplementos e outras Ômega, medicações. nootrópicos e tantas Sim, coisas que a gente pode fazer, né? com certeza. Antes de usar, de lançar mão desse medicamento. Bom, Exato. doutora, muito obrigada por essa Eu live. que Eu vou ter que agradeço. encerrar, porque senão o Instagram já vai cortar a gente aqui. Obrigada, Tá? eu Muito mesmo. obrigada, agradeço de coração. Obrigada, pessoal, pela audiência, por estarem aqui até as 9 da noite com a gente. E, né, doutora? Ano que Obrigada, vem a então, gente está aí de novo. com certeza. Espero te ver em breve, viu? Beijo grande. Beijo, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.